E bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu me chamo Romildo e hoje vamos responder a uma questão de sintaxe. Questão que caiu na última edição do vestibular da UES, na edição 2022.1. Eu não escrevi o enunciado aqui por uma questão de espaço, né, que é muito limitado. Mas a questão pede basicamente para observarmos a classificação do termo destacado. Os termos destacados aqui estão em preto, certo? Observarmos a classificação e dizer se é verdadeiro ou falso. Classificar o item em verdadeiro ou falso. E a questão diz que o termo destacado aqui é um verbo transitivo indireto. Temos o verbo diminuir. Só que, para classificarmos o verbo, nós temos que olhar o contexto. Neste contexto, o verbo diminuir é um verbo transitivo indireto. Vamos analisar. A camada de gelo que cobre a Terra diminuiu. Percebam que eu posso pôr um ponto aqui. Este verbo não pede complemento. Eu poderia destacar o restante e, sintaticamente, aqui teria um sentido completo já. Eu não preciso do restante. O que é este restante, Romildo? O restante é adjunto adverbial. E o adjunto adverbial é um termo acessório da oração. O que é um termo acessório da oração? É aquele termo que pode ser retirado da oração e, sintaticamente, não fará falta, embora faça falta a clareza da minha informação. Por exemplo, se eu quero enfatizar que a camada de gelo diminuiu 87 mil quilômetros quadrados, se eu tirar o restante, eu vou ficar sem saber deste restante. Só que sintaticamente eu não preciso do adjunto adverbial. O adjunto adverbial ele enriquece o período, a oração, ele traz informações novas, mais informações, mas sintaticamente ele não é necessário. Se o verbo diminuir aqui neste contexto, ele não precisa de complemento, a camada de gelo diminuiu e acabou, tem sentido completo, este verbo deve ser classificado como um verbo intransitivo. Ou seja, a sua ação não transita, ele não precisa de complemento. Eu posso pôr um ponto bem aqui, então é um verbo intransitivo. E o item está dizendo que é um verbo transitivo indireto. Logo, item falso. Item 2. A estimativa resulta de... Temos aqui em destaque o verbo resultar. E o item está dizendo que o verbo resultar é um verbo intransitivo. Só que nós temos que olhar o contexto. Neste contexto, este verbo é um verbo intransitivo, VI. Vamos analisar. A estimativa resulta. Eu posso pôr um ponto bem aqui. Se eu pôr um ponto bem aqui, terá um sentido completo? A estimativa resulta? Não, você vai perguntar. Resulta em quê? Resulta de quê? Por exemplo, a desigualdade social resulta em fome. A desigualdade social resulta em violência. A estimativa resulta de análise. Percebam que eu preciso de um complemento para este verbo. Eu não posso pôr um ponto bem aqui e eu não preciso de qualquer complemento. Eu preciso de um complemento preposicionado. E como se chama o complemento preposicionado? Objeto indireto. O objeto indireto é o complemento que é introduzido por uma preposição. Então, o verbo resultar, neste contexto, pede um complemento preposicionado. Se ele pede um complemento preposicionado, o objeto indireto, ele deve ser classificado como um verbo transitivo indireto e não verbo intransitivo. Logo, item falso. Item 3. Essa diminuição foi ligeiramente compensada, parará. Nós temos o verbo ser aqui. E o item está dizendo que o verbo ser, neste contexto, é um verbo de ligação. E sim, o verbo ser é um verbo de ligação. O verbo ser é aquele verbo que falou em verbo de ligação, falou o verbo ser, e aqui ele é um verbo de ligação, alternativa verdadeira, item verdadeiro. Item 4. A cobertura de gelo da Terra é importante porque
Está dizendo que o verbo ser, mais uma vez, é um verbo de ligação. E sim, o verbo ser aqui, e o verbo ser, como eu falei, é sinônimo de verbo de ligação, é um verbo de ligação. Mas, Romildo, o que é um verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele que não indica a ação, mas indica estado. Estado de permanência, de continuidade, de mudança. Porque nós temos o estado de permanência, né? O verbo ser indicando o estado de permanência. A cobertura de gelo da terra é importante, parari, parará, verbo de ligação. E essa foi mais uma questãozinha de português do vestibular da UES.